Olá, bom dia para você nesta quarta-feira, dia 13 de abril. Seja muito bem-vindo, pode chegar. Agora são 8 horas e 31 minutos no horário de Brasília. Você confere nesta edição, a Assembleia da Petrobras elege hoje o seu Conselho de Administração. Quadrilha faz 40 reféns durante assalto em São Paulo. Uma pessoa morreu. Sarampo volta a assustar com taxa de contágio superior à da Covid. E trazemos também atualizações sobre o conflito no leste europeu. Ucrânia teme queda de Mariupol. Os acionistas da Petrobras decidem hoje, nesta tarde, se aprovam José Mauro Coelho para presidir a empresa. José Mauro foi indicado para a presidência da Petrolífera pelo governo de Jair Bolsonaro. A indicação vai ser avaliada durante a Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária. O nome de Márcio Andrade Weber também deve ser analisado para a presidência do Conselho de Administração. A Assembleia de Acionistas deve ser acompanhada de perto pelo mercado financeiro, em um momento de forte pressão nos preços dos combustíveis. E o setor de serviços recuou novamente em fevereiro. Essa é a segunda queda seguida do segmento. A repórter Maria Clara Leite traz para a gente as informações. O recuo no setor de serviços no mês de fevereiro foi de 0,2%. As perdas nos 2 primeiros meses do ano somam 1,3%, segundo dados divulgados pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Mesmo assim, o segmento ainda está acima do nível pré-pandemia, ou seja, está 5,4% acima do nível de fevereiro de 2020, que foi o último mês sem as medidas restritivas adotadas para conter o avanço da Covid-19. Das 5 atividades investigadas, 2 foram decisivas para esse novo resultado negativo em fevereiro. A primeira delas foi o Serviço de Informação e Comunicação, que caiu 1,2% no mês, e o ramo de outros serviços, que caiu 0,9%. No ano passado, o avanço do setor de serviços e da indústria contribuiu para o crescimento de 4,6% da economia brasileira. E é importante lembrar que o setor de serviços representa 70% do Produto Interno Bruto brasileiro. O julgamento de 4 réus da morte do pastor Anderson do Carmo entrou hoje no segundo dia. Durante a madrugada desta quarta-feira, os réus foram interrogados. A audiência, que começou na terça-feira, julga Adriano dos Santos Rodrigues, que é filho biológico de Flor de Lis, Carlos Ubiraci Francisco da Silva, filho afetivo, Marcos Siqueira Costa, ex-policial militar, e Andréia Santos Maia, que é mulher de Marcos. Ela chegou a declarar ter medo de ser morta porque tinha muita cobrança. O julgamento de André Luiz de Oliveira, o outro filho de Flor de Lis, que também estava previsto, foi adiado, pois o advogado passou mal. Por causa do grande número de réus, a sessão precisou ser desmembrada e Flor de Lis só será julgada no dia 9 de maio. E nos bastidores de Brasília, o deputado Davi Soares decidiu ampliar a oportunidade a todos para ter acesso à defesa em processos na Justiça. Os estudantes de Direito poderão fazer parte desse novo esquema. Nós estamos hoje dando entrada num projeto de lei que é muito importante fazer equilíbrio aos escritórios modelos. Quantas vezes você conhece uma pessoa que foi à faculdade, lá sabe que tem estagiários de direito que podem prestar uma assistência jurídica gratuita a pessoas que têm poucas condições financeiras para tal. Sabemos que o Estado tem o dobro de prazo para responder, para contestar, do que os escritórios modelos. Com esse projeto de lei que nós estamos dando entrada, nesses dias nós vamos dar o equilíbrio jurídico com os mesmos prazos. A Defensoria Pública já tem também direito a esse prazo em dobro. Por que não os escritórios modelos? Alguns tribunais superiores já admitem, mas ainda não é reconhecido pela nossa Corte Maior, a segunda Corte Maior, que é o STJ. Portanto, com esse projeto de lei, com a aprovação, faremos justiça e daremos a todos o mesmo tratamento. E vamos aos destaques internacionais. A polícia americana está procurando o suspeito do tiroteio no metrô de Nova York. Foram divulgadas imagens de uma pessoa que pode estar relacionada ao ataque, que deixou pelo menos 29 pessoas feridas. A polícia pediu a colaboração dos cidadãos para encontrar o suspeito. É oferecida uma recompensa de $50 mil para chegar ao autor do tiroteio. Foram divulgadas imagens de uma pessoa que pode estar relacionada ao ataque. No âmbito da investigação, é tratada como pessoa de interesse. Ele teria sido identificado pelas autoridades após encontrarem no local do crime as chaves de uma van que ele teria alugado em um popular serviço de aluguel de carros.
Segundo vários meios de comunicação, um homem com uma máscara de gás e um jaleco de operário laranja pode ter lançado uma lata de fumaça na plataforma do metrô para distrair as pessoas. Um porta-voz do Corpo de Bombeiros disse que dispositivos explosivos não acionados foram encontrados no local, mas de acordo com um tweet da polícia, não há dispositivos explosivos operacionais. E agora a gente fala sobre o conflito no leste europeu. Neste 49º dia de invasão, durante discurso no parlamento da Estônia nesta manhã, o presidente da Ucrânia acusou a Rússia de ter usado bombas de fósforo branco, proibidas por uma convenção da Organização das Nações Unidas. Essa é a primeira vez que a Ucrânia faz uma acusação direta do uso desse tipo de arma. Elas são proibidas no mundo inteiro por causar corrosão dos ossos, ardência interna e queimaduras em seres humanos. Ainda segundo Zelensky, tropas russas utilizam táticas terroristas em civis ucranianos. Moscou nega o uso de armas químicas e o governo da Ucrânia afirmou que nenhum corredor humanitário será aberto no país nesta quarta-feira. Mais de 1.000 soldados ucranianos se renderam às tropas russas na cidade de Mariupol, cercada há várias semanas. A afirmação foi feita pelo Ministério da Defesa da Rússia. A cidade é uma das mais atingidas desde o começo da invasão em 24 de fevereiro. Em Mariupol, na área da usina metalúrgica, como resultado de ofensivas bem-sucedidas das Forças Armadas Russas e unidades da milícia de Donetsk, 1.026 militares ucranianos da 36ª Brigada de Fuzileiros Navais depuseram as armas voluntariamente e se renderam. Na segunda-feira, a 36ª Brigada havia informado no Facebook que se preparava para a última batalha e que as tropas estavam sem água, comida ou munição. O porta-voz russo informou ainda que 150 soldados estavam feridos e foram levados para um hospital de Mariupol. Na terça-feira, as autoridades regionais do sudeste da Ucrânia afirmaram que pelo menos 20.000 pessoas morreram em Mariupol, bombardeada há mais de 40 dias. Os combates se concentram agora na gigantesca zona industrial da cidade. E segundo as Nações Unidas, pelo menos 1.892 civis foram mortos e 2.558 ficaram feridos desde que a guerra na Ucrânia começou no dia 24 de fevereiro. E Volodymyr Zelensky propôs a troca de um magnata russo muito próximo ao presidente Vladimir Putin por ucranianos capturados. E o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, acusou Putin de cometer genocídio na Ucrânia. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, propôs trocar o magnata Viktor Medvedchuk por ucranianos capturados na Rússia. Viktor, que é próximo do presidente russo Vladimir Putin, foi detido em Kiev após fugir da prisão domiciliar. Preso desde o ano passado sob a acusação de traição, o empresário é uma das pessoas mais ricas do país. Nesta terça-feira, o presidente americano Joe Biden acusou o colega russo Vladimir Putin de cometer um genocídio na Ucrânia. É a primeira vez que o democrata usa essa palavra para falar sobre a situação do país invadido por Moscou. Sim, chamei de genocídio porque ficou cada vez mais claro que Putin está tentando acabar com a ideia de até mesmo ser um ucraniano e as evidências estão aumentando. E só vamos saber mais e mais sobre a devastação e vamos deixar que os advogados decidam internacionalmente se isso se qualifica ou não, mas com certeza parece que sim. And we're going to only learn more and more about the devastation. And we'll let the lawyers decide internationally whether or not it qualifies, but it sure seems that way to me. Biden lançou a acusação contra Putin pela primeira vez durante um discurso sobre o aumento dos preços do gás realizado nesta terça-feira, dizendo que a capacidade dos cidadãos americanos de encher seu tanque de gasolina não deve depender de um ditador declarar guerra e cometer genocídio em outra parte do mundo. O democrata já havia descrito Putin como um criminoso de guerra e pediu que o presidente russo fosse julgado pelas supostas atrocidades. Mas os Estados Unidos se abstiveram de usar o termo genocídio, de acordo com o protocolo atual, dada a definição legal estrita e as importantes implicações da acusação.
E o assunto agora é a inflação dos Estados Unidos, que subiu para 8,5% nos 12 meses encerrados em março, a maior taxa dos últimos 40 anos. Entre os motivos estão as altas recordes dos preços de combustíveis vindas do choque de oferta com a guerra na Ucrânia. A Rússia é o segundo maior exportador de petróleo bruto do mundo. Como parte de uma série de sanções contra Moscou em retaliação à guerra, os Estados Unidos proibiram importações de petróleo russo, gás natural e carvão, provocando um choque no preço dos combustíveis. A gasolina foi responsável por quase metade da inflação americana. O aumento foi de 8,3%. O custo da energia também subiu 11%. Os alimentos ficaram mais caros em março, ainda que em um patamar menor, uma alta de 1%. Os preços em geral no último mês subiram 1,2%, maior alta mensal desde 2005. E antes do intervalo, vamos conferir a previsão do tempo para essa quarta-feira em algumas regiões do país. Começando por São Paulo, a famosa Terra da Garoa, a temperatura vai cair. A mínima é de 20 e a máxima deve chegar aos 25 graus. Em Rio Branco, sol entre nuvens, mínima de 24 e máxima de 33 graus. E para finalizar, falamos de Fortaleza. Por lá, o sol predomina durante todo o dia, mínima de 24 e máxima de 32 graus. A seguir, sarampo volta a assustar com taxa de contágio superior à da Covid. E você confere uma reportagem especial sobre vendedores que apostam em inovação para atrair a clientela. Nós voltamos já. Seja muito bem-vindo de volta, estamos ao vivo, agora são quase 8 horas e 46 minutos no horário de Brasília. Uma quadrilha fez 40 reféns durante assalto à empresa na Vila Maria, zona norte de São Paulo. O bando de 12 homens pretendia roubar uma grande carga de cobre, avaliada em 2 milhões de reais. O grupo, fortemente armado, entrou na empresa usando uniformes parecidos com os dos funcionários. Na saída, a quadrilha foi surpreendida por policiais militares e houve tiroteio. Um bandido morreu e 2 pessoas que passavam pelo local ficaram feridas. 3 criminosos foram presos e 8 conseguiram fugir. E agora uma informação importante sobre saúde. Com 25 casos suspeitos de sarampo sob investigação, só no estado de São Paulo, a doença volta a chamar a atenção das autoridades de saúde do Brasil, que chegou a receber o certificado de erradicação da doença em 2016. Desde que o sarampo voltou aos registros oficiais, que foi em 2019, já são mais de 40 mil pacientes e 40 mortes causadas pela queda na cobertura vacinal. Metade das vítimas foram crianças abaixo de 5 anos. Os sintomas, segundo os médicos, se assemelham aos de uma virose e se iniciam entre 10 e 15 dias após o contágio. E agora vamos falar de coronavírus. Abril é o mês com o menor número de casos de Covid em 2022. Foram 236 mil novos diagnósticos em 12 dias, número 55% menor do que o registrado no mesmo período de janeiro. O Brasil confirmou mais 166 mortes por Covid-19 em 24 horas. O total de óbitos pela doença desde o início da pandemia já chegou a 661.493. Também foram registrados 22.724 novos casos de Covid-19 em um dia. Ao todo, já são 30 milhões e 183 mil diagnósticos confirmados. A média móvel de mortes chegou a 138 vítimas diárias. A curva apresenta tendência de queda, com uma variação de menos 38% em relação a 2 semanas atrás. A média de casos na última semana foi de 20.543 registros por dia. Os dados mostraram uma tendência de queda, com uma redução de 30% em relação a 2 semanas. E agora vamos verificar como está a vacinação aqui no Brasil. O país já aplicou mais de 422 milhões e 368 mil doses de vacinas contra a Covid. Você confere o nosso vacinômetro.
Segundo o Ministério da Saúde e as secretarias estaduais de saúde, a primeira dose foi aplicada em 82,79% da população, enquanto 76,5% dos brasileiros já tomaram a segunda dose. E os que receberam aquela dose de reforço, a primeira dose adicional, chega a 39,15% dos brasileiros. E quase 55% da população infantil dos nossos brasileirinhos de idades entre 5 e 11 anos já tomou a primeira dose. E mudando de assunto, o governo anunciou mais pontos de Wi-Fi para fortalecer a internet nas escolas públicas do país. Ao mesmo tempo, avisou que o 5G não deverá demorar muito para chegar às principais capitais brasileiras. Os pontos de Wi-Fi são para beneficiar estudantes da rede pública de ensino e servem para melhorar a qualidade da educação brasileira por meio de aulas de informática e conteúdos audiovisuais. A expectativa do governo federal é instalar 10 mil pontos de internet em áreas rurais e outros 2 mil em áreas urbanas. O investimento ultrapassa o valor de 82 milhões de reais. O ministro das Comunicações destacou a importância da iniciativa. Tinham 25 mil escolas sem internet. E aí a gente começou nesse programa do Wi-Fi Brasil, acelerando mais o passo. Está ali o presidente da Telebrás, Jarbas. Viajamos na Viasat, viajamos em alguns países, fizemos vários pedidos para que a gente aumentasse a capacidade. E hoje, eu quero dizer para as senhoras e senhores que nós estamos conectando 3 mil escolas por mês. Na mesma cerimônia, o ministro das Comunicações indicou o início das obras da rede de comunicação Infovia 01, que integra o programa Norte Conectado. A expectativa do Palácio do Planalto é expandir a infraestrutura de comunicações na rede amazônica. O serviço deve conectar de Santarém, no interior do Pará, até Manaus, a capital do Amazonas. O serviço é feito por meio da implementação de cabos de fibra ótica. O investimento previsto é de 165 milhões de reais. A gente já conectou 10 milhões de pessoas no país. Eram 49 milhões de pessoas, hoje são 39 que não têm internet. Eram pessoas que não tinham voz, porque hoje quem não tem internet, deputada Soraya, não tem voz, não emite a sua opinião, não sabe o que estão falando, você é obrigado a escutar apenas um único canal de informação. O projeto é considerado de baixo impacto ambiental porque usa os leitos dos rios para chegar até a população e dessa forma não é preciso fazer desmatamento. Para fazer o lançamento do serviço, o governo federal fez estudos da Infovia e pretende concluir as obras até junho de 2023. Cidades como Terra Santa e Juruti, no Pará, além de Itacoatiara e Parintins, no Amazonas, devem passar a ter internet de mais qualidade. Cerca de 500 mil pessoas devem ser beneficiadas. Além dos pontos de internet que foram anunciados hoje, o governo federal se prepara para lançar a internet 5G. A expectativa é de que todas as capitais brasileiras tenham acesso ao serviço até julho. As rodovias vão ter acesso ao 4G. Esses serviços fazem parte de um acordo firmado entre as operadoras de telefonia e o governo federal. O presidente Jair Bolsonaro também destacou a importância dos investimentos em comunicação e tecnologia. Uma das viagens que mais marcou a minha vida, eu estava na região de São Gabriel da Cachoeira. E me encontrei ali com Yanomamis e tucanos. Né? E nesses dois momentos, parece até que havia sido combinado, eu perguntei para eles, né? O que vocês gostariam de ter do governo federal? Você está do meu lado? Tu era comandante do Exército? Era comandante do Exército lá em São Gabriel, inaugurando aquela ponte lá. Sim. Sabe o que eles falam para mim? Queremos ter internet. Você já deve ter ouvido aquele velho ditado: a propaganda é a alma do negócio. Hoje em dia, quem vive de vendas precisa inovar para superar a concorrência e atrair a clientela. E criatividade é o que não falta. Vamos conferir na reportagem do Almeida Júnior. É queijo, é doce, é mel, tudo fresquinho direto da Fazenda Mineira. Vamos aproximar, pessoal! Os tipos de queijos, os ingredientes estão na ponta da língua do Márcio. Nós trabalhamos com meia cura, Serra da Canastra, queijo fresco, Minas Padrão,
Trabalhamos com o requeijão mineiro também, que é muito bom, queijo de coalho. Já nessa barraca de frutas, o Jefferson, além de vendedor, é o locutor oficial. Doce é meu caqui hoje, vai pegando aí, querida! Toda essa gritaria é para chamar a clientela da feira. Tem freguesa que não gosta. Olha, na realidade eu não gosto muito do grito, não. Eu acho que a gente vai vendo o atrativo mesmo são as frutas, os legumes, né? A qualidade. E também, que nem eu já venho bastante tempo aqui na banca, tudo, então já conheço. Do outro lado, tem gente que gosta de escutar a gritaria das ofertas para, quem sabe, economizar nas compras da feira. Assim você fica mais ciente do que ele está vendendo, né? Os preços que ele está praticando, porque tem concorrência. Então se ele falar, olha, meu ovo custa X, o outro fala, o meu custa menos. Então assim, realmente fica bem mais fácil para você comprar. Já aqui na rua 25 de março, um dos principais centros de comércio da América Latina, a profissão locutor de loja é essencial. O Rodrigo, por exemplo, era cobrador de ônibus e agora está aqui, ó, trazendo clientes para as lojas. Quer qualidade, quer economia? Então vem para cá. É porque o pessoal falava que eu tinha boa dicção, falava bem e tal, tudo. Aí eu comecei a fazer feira, né? Na verdade, comecei na feira e da feira eu vim para a locução. Você tem uma técnica especial para levar o cliente para a loja? Ah, eu acho que o sorriso, eu acho que uma boa dicção, uma boa fala atrai bastante o público. Já o Joabson saiu de Itabuna, na Bahia, e hoje divide o espaço com o Rodrigo para conquistar clientes na 25 de março. E o microfone só parou nas mãos dele porque um amigo faltou no trabalho. Aí eu fui trabalhar de repositor em uma loja. E tinha um amigo meu lá chamado Eduardo Santos, locutor Eduardo Santos. E ele era locutor lá. Só que ele faltou um dia, né? Aí o cara queria, tipo, queimar os pães de forma, tava perto de vencer. Aí o nome do patrão era Wagner, loja de R$1. Aí falou, alguém sabe falar aqui? Tá, estudou, eu falei, tem eu aqui. Só que eu vou falar do estoque, que eu tenho vergonha. Aí eu peguei o microfone e comecei a vender os pães de forma do estoque. Aí saiu tudo, aí eu fiquei até hoje. E a estratégia dá resultado. Tem gente que acaba comprando mais do que tinha planejado, graças às habilidades desses locutores. Influenciado por um locutor ou por alguma outra atração que as pessoas põem em loja, em ponto físico, a gente está falando de vendas espontâneas, né? Então não necessariamente a pessoa sai planejando fazer uma compra, né? Então ela está passando na frente da loja, ela é abordada por alguma ativação, pode ser um locutor, pode ser alguma outra animação que tenha, e isso chama a atenção dela, desperta o interesse para ela fazer uma compra de momento, uma compra espontânea que é não necessariamente uma compra planejada. Então você consegue atrair uma pessoa que saiu de casa sem o desejo de compra. Isso é interessante. Você consegue tanto atrair quem já saiu para comprar, e ele pode ser chamado a atenção porque você despertou nele algum diferencial, mas você também consegue fazer a atração de pessoas que não estavam necessitando desse produto no momento. Então ele é atraído e faz uma compra espontânea também porque teve alguma ativação que chamou a atenção dele. E essa edição fica por aqui. Muito obrigada mais uma vez pela sua companhia. Às 10 da manhã tem mais informações com a Patrícia Velenic e à 1 da tarde, eu e ela esperamos por você. Até lá!